Jesus. Queridos, eu quero saudar a todos, você que está na sua casa, você internauta, saudar com a doce paz do Senhor. Para nós é motivo de alegria e de gratidão ao Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui nesta manhã, nesse programa tão abençoado, que é Louvor e Palavra, programa esse que tem edificado várias vidas, e através dele muitas vidas têm se rendido aos pés de Jesus, têm o aceitado como Salvador da sua vida. E que Deus abençoe o nosso pastor por essa visão tão extraordinária, sua esposa, a irmã Aline, diácono Góes. Que Deus em Cristo abençoe grandemente, e agradeço pela confiança de cada um. Também, amados, nesta manhã eu quero louvar a Deus pela vida do nosso amigo e companheiro, presbítero Staski. Que Deus abençoe grandemente, de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Queridos, eu quero ler um texto com os irmãos no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 43 ao 46. Enquanto os irmãos localizam, eu quero mandar a paz para todos os irmãos ali na congregação onde congregamos, em loteamento Maranata, na pessoa do meu dirigente, presbítero Odilo. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Versículo 43 do capítulo 1 do Evangelho de João nos diz: E no dia seguinte quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. O versículo 46 nos diz: Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Amém. Meus amados internautas, você que está na sua casa, nós temos lido um texto da palavra de Deus com base em João, no Evangelho de João, e nós vemos que este João, ele teve o privilégio de fazer parte do ministério de Jesus. Ele andou lado a lado com Jesus, e há quem diga, e alguns ensinadores falam, que este João aqui era um dos discípulos mais próximos de Jesus, que tinha uma proximidade muito grande, muito extraordinária. E há quem diga que nos momentos bons, João estava lá ao lado de Jesus. A gente vê isso lá na transfiguração, quando Jesus sobe o monte e leva consigo Pedro, Tiago e João. A gente vê que João, ele está presente em quase toda a história, todo o ministério de Jesus. João está presente. E este João aqui, ele também está presente em um dos momentos mais difíceis de Jesus, que foi no Getsêmani e na crucificação. Ele estava lá, aos pés da cruz, ao lado das mulheres, e no momento da ressurreição, quando Pedro e João vão até o túmulo para verificar e o encontra vazio. Então João, ele está presente em quase todo o decorrer da história e ministério de Jesus. E este João é o que escreveu este livro, é o que escreveu este evangelho. E o propósito de João ao escrever este evangelho, irmãos, é de comprovar que Jesus, ele é o Filho de Deus, e que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Este João, ele é o filho de Zebedeu.
irmão de Tiago e apóstolo, apelidado como, que tinha um apelido de Filho do Trovão. Então este João aqui é um João que descreve toda essa história. E vemos que João também ele está presente no primeiro milagre que Jesus realizara, que foi a transformação de água em vinho. Os irmãos veem que é uma história extraordinária, porque o texto nos diz que em Canaã da Galileia aconteceu um casamento. E a Bíblia diz que Jesus ele foi convidado a este casamento. E Jesus ele vai para este casamento com seus discípulos, e a sua mãe estava presente no casamento. Ali havia muitas pessoas, muitos convidados. E a palavra de Deus ela nos diz que naquele dia algo inacreditável acontece. O vinho acaba. E com a falta do vinho causou-se uma preocupação, causou-se um problema. E a Bíblia diz que ninguém trazia solução para aquele problema. Mas a Bíblia diz que Maria, ela recorre até Jesus e leva o problema até Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus naquele dia, ele trouxe solução para aquele problema. A Bíblia diz que Jesus, ele chama aos homens que eram responsáveis por servir o vinho. E a Bíblia diz que ele pede que eles peguem as talhas e que encham de água. Glória a Deus. E ali talvez os homens que serviam vinho, sem entender o que estava acontecendo, mas a Bíblia diz que eles obedeceram, eles foram, encheram as talhas de água e trouxeram até o mestre. E ali Jesus, ele transforma aquela simples água em um vinho, ao qual não foi um vinho qualquer, foi um vinho muito bom, um vinho excelente, ao qual o mestre Sala, quando ele toma, ele elogia, ele chama o esposo e elogia pela boa qualidade do vinho, porque ele nunca tinha tomado um vinho tão bom quanto o vinho que ele havia tomado. Então o que eu entendo aqui, irmãos, é que João ele estava presente, ele presenciou este milagre, ele presenciou o primeiro milagre realizado por Jesus. E a gente vê que João ele presencia uma providência, ele presencia uma providência de Jesus, ele presencia que Jesus naquele dia ele proveu o vinho, Jesus naquele dia ele proveu, ele trouxe solução para o problema que ocorreu naquela festa, que ocorreu em Canaã da Galileia. Então eu quero vos dizer nesta manhã, para você que talvez tenha um problema, para você que talvez não sabe mais o que fazer, para você que já buscou de todas as formas solucionar este problema, resolver esta situação, eu quero vos dizer que o único que pode resolver o teu problema é Jesus. Então, nesta manhã, meu amigo, minha amiga, você que está na sua casa, Jesus ele tem o poder para solucionar, para trazer solução para o teu problema. Então entrega o teu problema ao Senhor, que certamente Ele vai resolver. Maria naquele dia, ela procurou a pessoa certa, uma pessoa que trouxe solução para o problema. Se naquele dia o problema era a falta do vinho, Jesus naquele dia, Ele trouxe solução. E assim como Jesus trouxe solução para o problema que aconteceu na festa em Canaã da Galileia, Jesus também vai trazer solução. Então, irmão, João, ele foi testemunha ocular. Ele foi testemunha ocular daquele milagre. Ele presenciou aquela transformação, que foi algo extraordinário. Algo que depois que aconteceu, os discípulos creram verdadeiramente, reconheceram que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Então eles creram, eles acreditaram. Glória a Deus para todo sempre. Então, João foi testemunha ocular. Mas quando nós voltamos ao texto do capítulo 1, nós vemos que Jesus, ele inicia o seu ministério. Jesus, ele inicia o seu ministério, e a Bíblia diz que 2 dos discípulos de João, ao qual o texto vai nos dizer, a saber, os 2 discípulos, que o texto vai nos dizer, que a saber, aqueles 2 discípulos, que um era André
e o outro era João. Glória a Deus. E eles seguem a Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles começam a seguir a Jesus, Jesus vê a necessidade de ter mais apóstolos. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele chega até Filipe e chama a Filipe para o ministério. E a Bíblia diz, irmãos, que Filipe, ele, gostando da chamada, ele corre até o seu amigo Natanael. Natanael e Filipe eram amigos, tinham uma amizade muito grande, uma amizade muito extraordinária. E a Bíblia diz que Filipe, ele corre até Natanael e fala a Natanael o que havia acontecido. Ele fala de um grande acontecimento que havia acontecido a ele. Ele não fica calado diante da situação. Ele corre até Natanael e diz a Natanael que havia achado aquele a quem escrevera os profetas no livro da lei, Jesus de Nazaré. Porém, Natanael ele ficou atônito e ele não acreditou, justamente porque Filipe o havia dito que o homem ao qual era o Messias vinha de Nazaré. E aí você vai encontrar que Natanael rapidamente ele vai dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Veja que Nazaré era uma cidade altamente desprezada. Veja que Nazaré era uma cidade ao qual muitas das pessoas não queriam a frequentar. Veja que Nazaré era desprezada pelo simples fato, e há quem diga, glória a Deus, que Nazaré era uma cidade que ali havia tropas romanas que habitavam naquela região. Tropas romanas que ali habitavam. E aí vem a pergunta de Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí o texto vai nos dizer que Filipe, ele olha para Natanael e diz: Natanael, vem e vê. Glória a Deus. Vem e vê. A Bíblia diz, irmãos, que Natanael ele fica surpreso, mas Filipe ele vai lhe responder: vem e vê. Para a felicidade de Natanael, irmãos, ele se encontrou com Jesus e tornou-se seu discípulo. Se por acaso Natanael tivesse se hesitado por causa do seu preconceito e não investigasse, ele teria perdido o Messias. Se o seu egoísmo se deixasse subir, naquele dia ele iria perder Jesus de vista. Mas a Bíblia diz que Natanael ele não perde Jesus de vista. A Bíblia diz que Filipe ele o convence. Ele diz: Natanael, vem e vê. Mas antes a gente vê um Natanael hesitado. Antes a gente vê um Natanael que ele vai dizer: pode vir alguma coisa boa desta cidade. Eu já ouvi falar dos acontecimentos desta cidade. Eu já ouvi falar que nesta cidade habita cidadãos ao qual oprimem o povo. Eu ouvi falar que nesta cidade é uma cidade ao qual não é uma cidade boa de se habitar, não é uma cidade boa de se morar. Então o que é que pode sair de bom lá? Mas aí Filipe, ele vai olhar e ele vai dizer: vem e vê. Veja que você vê que Natanael ele não se hesita em ver Jesus. Veja que ele mesmo com a dúvida, veja que ele mesmo com um certo preconceito, mas você vê ele indo até Jesus. Você vê que Filipe o convence. Filipe o diz: vem
e vê. Ou seja, Filipe está dizendo: Natanael, se tu não acredita, vem e vê com os teus olhos. Porque há pessoas que só acreditam quando vê. Existem pessoas que é que nem Tomé, só acredita se vê. Então Natanael, naquele dia, ele não se hesitou. Quando ele ouve de Filipe: Natanael, vem e vê. A Bíblia vai nos dizer que ele viu. Ele vai e ter com Jesus. Mas quando você vê, irmãos, Natanael indo ter com Jesus, você vê que Jesus rapidamente, ele vai olhar para Natanael e ele vai dizer a Natanael: aí está um verdadeiro israelita. Aí está um homem ao qual não há dolo. Jesus estava dizendo: aí está um homem que tem caráter. Aí está um homem que tem honestidade. Veja que Jesus, irmãos, ele vai dizer a Natanael que Natanael era um homem honesto. Ele vai dizer: aí está um verdadeiro israelita. Jesus estava querendo dizer: aí está um homem de caráter. Aí está um homem honesto, um homem que tem honestidade. E você vai ver que quando Jesus, ele diz: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Glória a Deus. Aí você vai ver, irmãos, que Natanael, ele vai olhar para Jesus. Quando Jesus diz que nele não há dolo, que ele era um verdadeiro israelita, você vai ver que Natanael, ele faz a seguinte pergunta: de onde me conheces tu? De onde o Senhor me conhece? Para o Senhor me dizer que eu sou um homem, um verdadeiro israelita. Da onde o Senhor me conhece? Da onde o Senhor me viu? Quem é o Senhor? Glória a Deus. Da onde o Senhor me conhece? Veja, irmãos, que Jesus aqui, ele vai falar de um homem israelita. Você vai ver Jesus falando de um homem que tinha honestidade. Você vai ver Jesus dizendo que ele era um homem que tinha caráter. Ou seja, um homem de bom testemunho. E coisa boa, irmãos, é quando nós temos um bom testemunho, tanto diante dos homens, quanto diante de Deus. Você vai ver que Deus, quando Satanás se apresenta diante de Deus lá em Jó, você vai ver que Deus, ele dá um bom testemunho de Jó. Você vai ver que Deus, ele vai dizer a Satanás: observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a mim, e que se desvia das práticas do mal. Você vai ver Deus dando testemunho de Jó para Satanás. Você vai ver Deus falando bom de Jó. Você vai ver Deus dando um testemunho extraordinário de Jó. Por quê? Porque Jó era um homem temente, um homem que se desviava das práticas do mal, um homem que não vivia na roda dos escarnecedores. Era um homem que, mesmo diante das suas riquezas, das suas prosperidades, mesmo o homem sendo o homem mais rico que havia no Oriente, mas era um homem crente, mas era um homem que tinha honestidade, mas era um homem que tinha um bom testemunho, tanto diante dos homens quanto diante de Deus. Então, irmãos, coisa boa é quando nós temos um bom testemunho, quando alguém olha para nós e diz: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, ali está um verdadeiro israelita, um homem que tem honestidade, ali está um homem que tem caráter, um crente de verdade. Então, coisa boa, irmãos, é termos um bom testemunho. Então, zele, tenha zelo pelo seu testemunho, permaneça sendo a pessoa que você é, o homem de Deus que você é, a mulher de Deus que você é, e tenha honestidade, porque Deus, ele vai testificar por você através do seu testemunho. Porque Jesus, ele testificou da história de Natanael. Glória a Deus. Você vai ver Jesus dizendo: aí está um verdadeiro israelita, ao qual não há dolo. Aí está um homem de caráter. Glória a Deus.
E o mais extraordinário é saber que quando Natanael ele se aproxima de Jesus, e a Bíblia diz que Natanael ele faz a pergunta: de onde me conheces tu? Jesus vai responder: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael se assusta, porque ninguém conhecia a sua história. Ninguém sabia a história da figueira. E que é o interessante. Mas aí você vai ver que quando Natanael ele diz a Jesus: de onde me conheces tu? Da onde o Senhor me conhece? Irmãos, Jesus conhecia a história de Natanael. Você vai ver isso, porque Jesus vai dizer a Natanael: antes que Filipe fosse te chamar, eu te vi. Eu te vi. Ou seja, Jesus estava querendo dizer: eu conheço a tua história. Glória a Deus. E eu quero vos dizer nesta manhã que Jesus ele conhece a tua história. Você que está talvez na sua casa, talvez na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, aonde você estiver, no seu carro, no seu veículo, eu quero vos dizer que Jesus ele conhece a tua história. Ele conhece a tua vida. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe daquilo que você precisa. Ele sabe daquilo que você necessita. Glória a Deus. E talvez nesta manhã você esteja pensando: ninguém me entende, ninguém me conhece. Ninguém sabe realmente o que se passa na minha vida. Ninguém conhece o que se passa em oculto na minha casa. Ninguém conhece o que se passa no decorrer da minha vida e da minha trajetória. Ninguém sabe o que eu passei até chegar aqui. Ninguém sabe o que eu vivi até chegar até agora. Ninguém me conhece, mas Jesus conhece a tua história. Jesus conhece a tua vida. Ele conhecia a história de Natanael e ele vai dizer isso para ele: eu te vi debaixo de uma figueira. Glória a Deus. E aí Natanael, rapidamente, ele vai reconhecer a Jesus como Filho de Deus. Ele vai dizer: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A história da figueira, irmãos, é uma história muito interessante, porque a história da figueira nos diz que há alguns estudiosos que afirmam, ensinadores que dizem, que Natanael ele esperava o Messias lá debaixo da figueira. Ele ia para a figueira para esperar a chegada do Messias. Há outros estudiosos que dizem que quando Natanael era pequeno, recém-nascido, criança, naquela época em que Herodes decretou morte às crianças por ocasião da chegada do Messias, por ocasião da chegada do Filho de Deus, aonde ele se revolta, aonde ele fica bravo, e ele dá uma ordem para que as crianças fossem mortas. Estudiosos dizem que naquele dia a mãe de Natanael, não querendo ver o filho morto pelos romanos, ela pega aquela criança, ela chega debaixo de uma figueira e o coloca debaixo da figueira. E a figueira era uma árvore muito grande, muito extraordinária, muito grande. A figueira, ela é símbolo da prosperidade. Segundo a Bíblia, a figueira era o símbolo da prosperidade. Ela é o símbolo da abundância. Estudiosos afirmam que Natanael recém-nascido foi colocado debaixo da figueira. Estudiosos afirmam que ele foi colocado. E ali mataram as crianças
mas a vida de Natanael foi poupada. E naquele dia, Jesus o viu debaixo da figueira. Jesus conhecia a sua história. E outros estudiosos afirmam, como eu acabei de falar, que Natanael aguardava o Messias lá debaixo da figueira. Natanael era um homem estudado. Natanael era um homem de porte. Era um homem que conhecia. E há quem diga que ele era um professor, um ensinador. Mas naquele dia, Jesus o chamou. Jesus o escolheu. Ele foi chamado e escolhido para o ministério. Ele foi chamado pelo próprio Jesus. E a partir dali ele teria que deixar, renunciar e seguir a Cristo. Seguir a Jesus. Ter uma nova vida. Fazer parte do ministério. Ser um dos 12. Exercer o ministério. E Jesus o viu debaixo da figueira. Porque por mais que a gente se esconda de Jesus, por mais que a gente venha querer se esconder, por mais que a gente venha querer se esconder dele, ele nos vê. Por mais que você diga, ninguém está me vendo, ninguém me vê lá onde eu congrego, ninguém me vê, mas Jesus te vê. Jesus está te vendo. Ele te vê tanto na sua necessidade, naquilo que você precisa, mas também ele te vê nos momentos onde você quer se esconder, nos momentos onde você faz coisas em oculto que não o agrada. Ele está lhe vendo. Ele também está lhe vendo quando você quer correr, quando você não quer fazer aquilo que ele quer, quando você quer correr das suas responsabilidades, quando você quer correr das suas funções. Ele está lhe vendo. E ele está dizendo para você nesta manhã: eu estou te vendo debaixo da figueira. Glória a Deus. Não adianta correr dos olhos de Jesus. Não adianta correr de Jesus, porque ele nos vê. Veja que Natanael, a sua história ninguém sabia. Os seus pais conheciam a sua vida, mas ninguém conhecia a sua história. Nem mesmo Filipe, que era seu amigo, o conhecia tão bem. Veja que precisou Jesus chegar e Jesus dizer que conhecia a sua vida. Veja que Jesus ele vai dar a Natanael, irmãos, um testemunho. Veja que você vai ver Jesus dando a Natanael um testemunho. Um verdadeiro israelita, um homem que não há dolo, um homem de caráter, um verdadeiro israelita. Jesus conhece a história de Natanael, conhecia, e ele fica surpreso, ele fica pasmo. Da onde me conheces tu? Veja, irmãos, que coisa extraordinária. Da onde o Senhor me conhece? Aonde o Senhor me viu? Quem é o Senhor? E veja, glória a Deus, da onde me conheces tu? Glória a Deus. E Jesus vai dizer, irmãos, no versículo 50, Jesus respondeu e disse: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês, coisas maiores do que estas verás. Coisas maiores do que estas verás. Veja o que Jesus vai dizer para Natanael: coisas maiores do que estas tu verás. Glória a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, Jesus te conhece. Jesus conhece a tua vida. Jesus conhece a tua história. Glória a Deus. Ele conhece a você. Ele sabe quem você é. Ele conhece as tuas fragilidades.
Ele conhece a tua humildade. Ele sabe quem você é. Às vezes as pessoas não te entendem, não te compreendem pela pessoa que você é, pela pessoa de caráter que você é. Talvez as pessoas não te entendem pela pessoa hostil que você é, pela pessoa honesta que você tem sido. Mas eu quero vos dizer nesta manhã que Jesus, Ele te conhece, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história. Mas aí você se pergunta, você olha para os lados e você diz: ninguém me conhece, ninguém conhece a minha vida, ninguém conhece o que eu passo, ninguém conhece a luta travada que eu passo, ninguém conhece a tempestade que eu vivo na minha casa, ninguém conhece aquilo que eu passo ao decorrer dos dias, dos meses, das semanas. Ninguém sabe, ninguém conhece. Glória a Deus. Mas Jesus te conhece, Jesus conhece a tua vida, Jesus conhece a tua história. Então é Jesus quem vai mostrar isso a Natanael. Ele vai dizer isso a ele: eu te vi debaixo da figueira. Aí Jesus mostra a ele que o conhecia verdadeiramente, porque o viu debaixo da figueira. Eu te vi quando tu estava lá na figueira. Jesus conhecia a história de Natanael. E assim como ele conhecia a história de Natanael, também ele conhece a tua história. E a chamada de Natanael, irmãos, foi uma chamada muito linda, porque Jesus o escolhe, o chama. Jesus dá a ele um ministério. Jesus dá a ele, irmãos, um ministério em suas mãos. Jesus dá a Natanael uma confiança extraordinária. Se fosse outro, não teria dado. Porque Natanael, ele foi um pouco preconceituoso quando ele ouve de Filipe dizer que Jesus veio de Nazaré, que ele veio de lá, que ele morava lá. Você vai ver que ele sorta o preconceito. Pode vir alguma coisa boa de lá, de Nazaré? Veja que o preconceito veio pela cidade, pelo lugar onde Jesus habitava. Mas a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus, ele não deixou que o preconceito o impedisse de escolher Natanael, porque ele conhecia Natanael, ele conhecia a vida de Natanael. Ele não deixou que o preconceito dele dizer pode vir alguma coisa boa de Nazaré não o impediu de Jesus o escolher. Jesus conhece, irmãos, a sua vida. Glória a Deus. Ele sabe das suas fragilidades, Ele sabe das suas fraquezas, mas mesmo assim o Senhor te escolheu. Ele sabia que você outrora ia praticar alguma coisa, que você outrora ia ter fragilidade. Jesus sabia, irmãos, que embora nós íamos errar de alguma forma, de alguma maneira, mas mesmo assim Ele nos chamou, nos escolheu. E Ele escolheu Natanael. Ele viu Natanael, e Natanael um preconceito, mas nada que Jesus não pudesse mudar. Mas nada que através dos ensinos, das ministrações, não fossem capazes de mudar a vida de Natanael, como realmente mudou. Jesus o ensina, Jesus o chama. Jesus mostra a realidade para Natanael. Jesus mostra a Natanael que agora ele teria um chamado. Jesus mostra a Natanael que agora ele teria um ministério. Veja que qualquer um não faria isso. Qualquer um não faria o que Jesus fez, simplesmente pelo preconceito. Mas as escolhas de Jesus, irmãos, é tão extraordinária. Porque se a gente for fazer uma análise em nós, a gente irá se sentir incapaz. Se a gente fosse analisar, irmãos, se a gente se analisar em si, a gente vai olhar para nós e talvez a gente já deve ter feito essa pergunta para nós mesmos. Talvez a gente já se olhou no espelho e tivesse dito: meu Deus, eu cheio de fragilidades, eu não merecia estar onde eu estou, mas o Senhor me escolheu.
Eu não merecia ser o ministrante da tua palavra, mas o Senhor me escolheu para ministrar a tua palavra. Eu não merecia, mas o Senhor me escolheu. Eu não merecia ser um cantor, louvar tão bonito, mas o Senhor me escolheu. Então as escolhas de Jesus, irmãos, é extraordinária. Quem imaginaria de Natanael ser escolhido para ser apóstolo? Quem imaginaria Jesus escolher a Pedro, um homem ao qual é conhecido como o apóstolo bravo, um homem que tinha um gênio muito forte? Quem imaginava Jesus escolher a Pedro para o ministério? Quem imaginava Jesus escolher um pescador para ser apóstolo? Quem imaginava? Glória a Deus. Quem imaginava Jesus escolher homens simples? Na lógica, era para Jesus ter escolhido homens estudados, ter escolhido doutores, homens que conheciam talvez a lei, homens de renome, homens estudados. Mas você vai ver que Jesus escolhe homens simples e dá a eles um ministério. Você vai ver Jesus escolhendo homens simples, mas Jesus dá a esses homens simples, irmãos, homens que talvez não sabiam nem ler. Glória a Deus. Mas Jesus deu a estes homens ministérios. Jesus deu a estes homens, irmãos, chamada. Jesus escolheu a estes homens para mostrar que a escolha do homem é diferente da sua escolha. Para mostrar ao homem que ele não escolhe como o homem escolhe. Para mostrar ao homem que a sua escolha é diferente. Para mostrar ao homem que o pensamento do homem não é igual ao pensamento de Jesus. Glória a Deus, porque os pensamentos de Deus são maiores. O que Deus pensa é maior. Deus não pensa como o homem pensa. Os pensamentos de Deus são maiores e melhores. Quem imaginaria Natanael ser escolhido? Quem imaginaria João ser escolhido? Quem imaginaria Felipe ser escolhido? Homem simples. Quem imaginaria Mateus, glória a Deus, cobrador de impostos, publicano, ser escolhido, ser chamado? Mas todos estes foram chamados por Jesus. Por onde Jesus passou, Jesus deixou história. Por onde Jesus passou, Jesus chamou homens para o ministério. Jesus chega para Filipe: vem, segue-me. Jesus chega para Natanael: eu te vi debaixo da figueira, vem, segue-me. Jesus olha para Mateus, cobrador de impostos, odiado pelos seus, talvez, por ser cobrador de impostos, mas você vai ver Jesus o chamando: vem e segue-me. Talvez eles pudessem dizer ou falar: mas Senhor, eu não sou digno de te seguir, eu não sou digno de ser um dos teus seguidores. Mas você vai ver Jesus simplesmente o chamando: vem e segue-me. A chamada de Jesus requer renúncia. Quando Jesus chama, Jesus também requer que renunciamos a algumas práticas. Se antes eu praticava isso, se antes eu fazia isso, eu tenho que deixar, eu tenho que renunciar. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, deixe a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O chamado requer renúncia. O chamado requer deixar de lado aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não agrada a Jesus. Veja que estes homens, quando eles foram chamados, quando eles foram escolhidos para o ministério, eles tiveram que renunciar. Pedro, quando ele é chamado, ele renunciou. Ele teve que lançar-se de si. Mas aí você só vai ver em Pedro
uma convenção genuína lá em Atos, é que você vai ver uma convenção genuína de Pedro. Mas Jesus conhecia o gênio de Pedro. Mas mesmo assim Jesus o escolheu. Quem escolheria Pedro? Que coisa extraordinária. Quem me escolheria? Glória a Deus. Mas eu tenho a certeza e a convicção que Jesus te escolheu para esta tão grande obra. Então faça com amor. Faça com carinho. Porque Jesus vai te abençoar. Glória a Deus. Jesus deu a Natanael, mesmo Natanael com preconceito, mesmo Natanael com aquele certo gênio um pouco forte, com aquele certo preconceito que ele tinha em dizer a Jesus: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Jesus vai dizer, Filipe vai dizer: vem ver, vem conhecer a ele como eu conheci, que tu vai ver. Glória a Deus. Filipe conheceu a Jesus e ele viu que Jesus era um homem extraordinário. E ele chama Filipe. Veja, e ele chama Natanael. Que coisa extraordinária, irmãos. Um homem que foi escolhido, que apaixonado pela chamada, apaixonado pela escolha, ele leva a Natanael até Jesus. Veja que amizade, irmãos. Amizades como essa é raro encontrarmos hoje em dia. Mas Natanael levou, Filipe levou Natanael até Jesus. Glória a Deus. E naquele dia, irmãos, Natanael recebeu uma chamada. Jesus o escolheu. E eu quero vos dizer nesta manhã de segunda-feira, a você que está na sua casa, a você que está em qualquer local, em qualquer lugar. Eu não conheço a sua história. Eu não conheço a sua vida. Glória a Deus. Mas Jesus, Ele te conhece. Jesus, Ele conhece a sua vida. Ele conhece a tua história, assim como Ele conhecia a história de Natanael. Ele conhece a tua vida. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você necessita. Então, que você nesta manhã possa testificar disso. Possa saber que é Jesus quem testifica por você. É Jesus quem conhece a tua vida. É Jesus quem conhece a tua história. E que Deus em Cristo nesta manhã possa abençoar a sua vida, a sua casa, de uma forma grandiosa. E onde você estiver, se há alguém que queira aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, digite aí no chat: eu quero Jesus como Salvador da minha vida. E estaremos fazendo um clamor pela sua vida, pela sua casa, aonde você estiver, seja em qualquer ambiente. Neste momento estaremos fazendo uma oração pela sua vida, pela sua casa, para que Jesus possa trazer calmaria talvez para esta tua casa, para este teu lar que está vivendo um momento difícil, um momento complicado, para este lar que talvez está vivendo uma vida turbulenta, uma vida ao qual você já procurou de todas as formas, mas não encontrou solução. Mas Jesus nesta manhã, Ele pode trazer solução para a sua vida. Jesus nesta manhã, Ele pode trazer solução para a tua casa. Se você crer verdadeiramente, aonde você está, estaremos orando pela sua vida. E se você quiser entregar a sua vida a Jesus, se você quiser voltar para Jesus nesta manhã, não perca a oportunidade. Volte-se para Deus, se arrependa nesta manhã e entregue a sua vida para Jesus, porque Ele conhece a tua história. Ele conhecia a história de Natanael. Ele chamou a Natanael. Ele escolheu e deu a Natanael o chamado. Em nome de Jesus estaremos orando pela sua vida. Pai amado e santo, em nome de Jesus, a quem amamos e servimos, Senhor, te apresenta cada vida, Senhor, que nesta manhã está nos vendo, Senhor, nos vendo e nos ouvindo, seja em sua casa, seja em qualquer ambiente, Senhor, aonde essas vidas estiverem, Senhor. Se esta vida, Senhor, está necessitando de uma calmaria no seu lar, na sua casa, Senhor, porque as ventanias, Senhor, as ondas têm se levantado e a tempestade tem sido turbulenta e gigantesca, mas traz calmaria, Senhor, para este lar, traz bonança, Senhor.
Vai abençoando esta casa, esta família. Meu Deus, esta família que talvez precisa de uma libertação, Senhor. Esta família que talvez precisa de uma cura, de um milagre. Traz a cura, o milagre, a paz, Senhor, para esta casa, para este lar, para esta família, ó Deus amado e santo. Meu Deus, neste momento eu te apresento, Senhor, talvez aqueles que se encontram enfermos, hospitalizados, aqueles que se encontram nos hospitais, Senhor, aqueles que foram desenganados talvez pelos médicos. Vai ao encontro neste momento, Pai. Traz cura, milagre, restauração. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, nesta manhã, visita os lares, as famílias, os leitos de hospitais. Visita, Senhor, a cada um. Vai fazendo milagres, Senhor, para a glória do teu nome, porque a tua palavra diz que a oração de um justo, Senhor, pode muito em seus efeitos. E nesta manhã, Senhor, estamos clamando a ti. Ouve as nossas petições, ouve os nossos clamores. A ti rogamos, a ti suplicamos, Senhor. Faz milagres, Senhor, na vida daqueles que precisam, daqueles que necessitam. Traz paz, calmaria, Senhor, e bonança. Assim nós te pedimos nesta manhã e já te agradecemos em nome de Jesus.